Aleluia, glória a Deus. Bom dia, queridos. A paz do Senhor, amém? Glória a Deus, que bom, né? Eu acho que nunca mais vamos voltar ao normal como antes, mas algumas coisas vão tentando aí entrar no eixo. Então, glória a Deus, a partir de quarta-feira os nossos cultos presenciais. E eu lembro até que a Thelminha tinha comentado uma vez que a gente sempre fala, né? O pessoal só vinha para a igreja de domingo, e aí a Thelminha até falou uma vez, falou, não, eu aprendi quando o pastor falou que vir para o culto é como se fosse uma alimentação. Então você vem no domingo, você não vai aguentar até o outro domingo, você vai ficar meio capenga. Então você tem que vir na quarta-feira, dar uma reabastecida, se der para vir na sexta-feira, dar mais uma abastecida em oração, porque senão nós não vamos suportar, né? Viver apenas de um culto dominical, né? Não nos sustenta, porque é a palavra do Senhor que nos sustenta, é a palavra do Senhor que nos alimenta. Então, nós precisamos, nesses últimos dias, queridos, nos posicionarmos em Deus, posicionarmos a nossa vida no Senhor, porque tem sido muito difícil, não só questões financeiras, mas a questão espiritual. Nós estamos entendendo que o diabo, ele não quer, assim, fechar as igrejas. O que ele quer é acabar com tudo aquilo que é relevante no mundo espiritual. Então, se você tem uma igreja, se você tem uma empresa, se a sua família é relevante, ele vai tentar acabar com você, porque ele não quer acabar com uma estrutura, ele quer acabar com aquele que é relevante dentro da estrutura. Então existem empresas, por exemplo, que não são empresas comuns, elas são empresas levantadas por Deus, missionárias. Então o diabo quer destruir aquele lugar. Existem igrejas que entenderam a visão de reino, o diabo quer destruir aqueles lugares. Existem famílias que são verdadeiros sacerdotes de Deus na terra, o diabo quer acabar com essas famílias. Então nós precisamos entender isso no mundo espiritual, para não perdermos aquilo que Deus tem para nós. E eu queria te convidar a ficar de pé para que nós orássemos aqui alguns minutos, pedindo para que o Senhor fale conosco nesta manhã. Ontem nós fomos fazer uma visita, o pastor tinha me falado à tarde que queria que eu trouxesse a palavra, e aí eu falei, ai meu Deus, mas de novo, o povo vai enjoar de mim, eu já falei na quarta-feira, o povo já está cansado de mim. Ele, não, eu quero que você libere alguma coisa, acaba abusando da gente só porque tem um ministério profético. Acho que a gente tem revelação o tempo todo, né? Só o Senhor sabe o quanto nós dependemos do Senhor, né, para todas as coisas. Então, quando ele tinha falado comigo, ele tinha me falado de manhã, e aí no final do dia nós fomos fazer uma visita, e na hora que eu não sabia ainda o que ia ministrar, e eu ficava, meu Deus, mas o que eu vou falar, aquele receio. E aí ele foi orar pela família, e quando ele falou uma palavra na oração, na hora o Espírito Santo falou, é isso que eu quero. Eu falei, ai, obrigado Jesus, porque eu estava perdida. Eu estava perdida, e é muito sério, porque isso aqui não é qualquer coisa, isso aqui é a palavra de Deus, e vocês são do Senhor. Então eu não posso apresentar qualquer coisa para vocês, eu não posso chegar aqui e dar comida requentada, eu preciso saber o que é que está no coração de Deus, para que vocês tenham direção, né? E eu falei, glória a Deus, obrigado Jesus, porque uma palavra trouxe tudo o que o Senhor ele ministrava, e já era uma palavra que Deus estava ministrando no meu coração, mas eu não mais lembrava dela, e o Senhor me lembrou. Então vamos orar para que o Senhor, ele realmente fale aos nossos corações nesta manhã. Peça para que o Senhor fale com você. Se você tem alguma questão que você precisa resolver, alguma coisa que você está em dúvida, ore neste momento e fala, Deus, use a Tua palavra, porque a Tua palavra ela é rema para falar ao nosso coração. Pai, nós te louvamos nesta manhã, nós te glorificamos, nós te bendizemos, Senhor. Nós te glorificamos porque o Senhor é santo. Obrigado por esta casa, obrigado por este ambiente, obrigado por cada um dos teus filhos que estão neste lugar, Senhor. Como é bom, Senhor, termos pessoa para cultuar conosco aqui. Eu te louvo, Deus, pela vida de cada um dos teus filhos que saíram das suas casas, deixaram muitas vezes ali o dia das mães, ali da sua mãe, para estar aqui neste lugar. Deus, que o Senhor possa abençoar e recompensá-los, ó Deus, porque a tua palavra diz que no Senhor nada é em vão. Que o Senhor possa falar no nosso coração nesta manhã. Tira, Senhor, toda a cortina, toda a venda dos olhos, todo bloqueio na mente. Deus, em nome de Jesus, que esta palavra seja rema ao coração dos teus filhos, que eles possam entender o propósito do Senhor nesta manhã, que ninguém aqui nesta manhã saia com dúvida em relação ao que deve fazer, como proceder. Talvez pessoas aqui, Senhor, precisam tomar decisões sérias essa semana, durante esses dias. Dá, Senhor, o discernimento, dá clareza, dá sinais. A tua palavra diz que os sinais acompanharão aqueles que creem, e os teus filhos creem no Senhor, creem na tua promessa. Então que o Senhor
Senhor possa trazer confirmações, que o Senhor possa trazer revelações. Deus, que este ambiente profético possa liberar aquilo que os teus filhos precisam nesta manhã, tanto os que aqui estão, como os que estão em casa. Deus, em nome de Jesus, que o ambiente profético gerado neste lugar, Deus, possa de fato trazer, ó Deus, a tua direção, Senhor, trazer a direção do teu Espírito, ó Deus, porque não é nem por força, nem por violência, não é por falar demais, não é por conhecimento, não é por práticas e nem por obras, mas é pelo teu Espírito, ó Pai. Que o teu Espírito Santo possa trazer nesta manhã, Senhor, a revelação daquilo que o Senhor quer para nós, o posicionamento que o Senhor quer para nós. Que não seja, ó Deus, a minha vida porque eu nada tenho para oferecer, mas que o teu Espírito Santo, ó Deus, possa ter liberdade neste lugar. Que o teu Espírito Santo, Deus, possa inundar os corações e, Deus, trazer a transformação, porque a tua palavra também declara que é o teu Espírito quem convence o homem de todas as coisas. Então que o teu Espírito Santo possa atuar nesta manhã como um rio de águas vivas neste lugar, como um rio de águas vivas neste lugar, que fluem do trono de Deus, que possa nos encharcar nesta manhã, que possa, Senhor, em nome de Jesus, trazer algo novo sobre as nossas vidas nesta manhã, que nós possamos mergulhar sobre este rio do Espírito, sobre esse rio do Espírito Santo, que inunde este lugar, tirando todo medo, toda ansiedade, toda preocupação, todo pânico, em nome de Jesus, toda carência, que os rios do Espírito, ó Deus, possam lavar as nossas almas nesta manhã, trazer refrigério, trazer, Senhor, Pai querido, resposta àquele que está aflito, meu Deus, tirar toda a tristeza, toda a amargura. A tua palavra diz que o teu fardo é leve, o teu jugo é suave, nós devemos levar ao Senhor o nosso jugo, que nesta manhã nós possamos entregar ao Senhor todo o nosso fardo, todo o nosso jugo, ó Deus, no Senhor, e que o Senhor coloque sobre nós o teu, porque a tua palavra diz que o teu jugo é suave, ele é leve, em nome de Jesus, Pai, e que os rios do Espírito possam fluir nesta manhã, em nome de Jesus, trazendo vida sobre este lugar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Pode se assentar. Aleluia. O rio do Espírito vai fluir aqui nesta manhã. Senti isso muito forte na oração, de que Deus liberará um rio, e o rio do Senhor, ele limpa, ele leva tudo aquilo que está parado, ele começa a levar e trazer vida para o leito das árvores, ele começa a fazer com que as árvores deem novos frutos. O rio do Espírito está aqui nesta manhã. Então se abra para ele. Lembrei até de uma música que diz, né? Existe Tu és a fonte, Senhor. Aleluia, porque Ele é a nossa fonte. Aleluia. Aplauda o Senhor, querido. Quem bebe dessa fonte nunca mais terá sede. Aleluia. Glória a Deus. Eu queria muito que vocês abrissem lá em Mateus, por gentileza, queridos. Eu trouxe aqui a minha Torá de novo, que essa Bíblia aqui parece o Flávio Josefo, gigantesco. Mas eu gosto muito dessa Bíblia porque ela tem espaço para anotar, e aí eu gosto muito dela. Mateus 7, capítulo 24, nós vamos falar hoje, o tema da mensagem é 2 fundamentos definem 2 estilos de vida. 2 fundamentos definem 2 estilos de vidas. Mateus 7, 24. A palavra do Senhor diz assim: portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Então caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha os seus alicerces na rocha. Mas quem ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com seu ensino, porque ele ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Amém, queridos? Glória a Deus. Uma passagem muito conhecida, Deus ele tem falado muito comigo, e quase todos os dias eu tenho ruminado muito essa palavra, né? Mateus 5, 6 e 7 tem me chamado muita atenção nesses dias, porque
são exatamente os ensinamentos de Jesus, né? Jesus, ele nasce, aí a palavra do Senhor fala que ele é batizado no Rio Jordão. Assim que ele é batizado no Rio Jordão, ele é levado para o deserto para ser tentado, e quando ele sai do deserto, ele começa a ensinar. Então é muito interessante, né? Eu te aconselho a começar a ler o livro de Mateus, se você não está em nenhuma leitura, que você faça uma reflexão sobre o livro de Mateus, principalmente sobre as passagens do que Jesus orienta a gente a fazer. Porque se nós precisamos entender o que Deus quer de nós, nós precisamos conhecê-lo. Então nós temos que ler e saber o que é que Jesus falava. Então quando você pega aqui Mateus 6, 7, 8, 9, você vai vendo aqui coisas que o Senhor vai falando. Ele fala ali do Sermão da Montanha, ele fala sobre como nós devemos orar, ele vai nos ensinar. E aí é muito interessante, porque a gente começa a entender de fato o que Deus quer de nós. E é muito interessante. E aí eu já estava meditando nesta palavra durante alguns dias, e ontem, quando o pastor estava orando para aquela família, ele soltou essa palavra, né, sobre a casa na rocha. É como se fosse assim, um estalo, pá, né? E é isso que eu quero trazer sobre vocês nessa manhã, né? O que Jesus estava querendo nos ensinar aqui. Jesus, ele compara a vida cristã, ele faz uma analogia, né, da vida cristã com uma construção de uma casa, porque a nossa vida, ela é uma construção diária. Todos os dias você vai construindo alguma coisa, todos os dias você vai fundamentando algumas coisas, e a gente nunca para de construir, né? A nossa vida é uma construção diária e eterna. Nós nunca paramos de construir. Jesus começa a fazer uma analogia, ele fala, olha, eu quero comparar vocês sobre aquele que ouve e pratica. E aí ele fala que aquele que ouve e pratica, fundamenta na rocha. Aquele que ouve e não pratica, ele fundamenta na areia. Ou seja, quando nós ouvimos a voz do Senhor, mas nós não praticamos o que Ele está querendo dizer, então a nossa vida, ela é muito volúvel, ela é muito vulnerável, qualquer coisa pode tirar as nossas bases. Então nós precisamos entender o que Deus está querendo dizer. E aí eu fui meditar um pouquinho sobre construção, gosto muito de construção, adoro construção, não fiz arquitetura porque não tinha dinheiro, mas fiz designer de interiores e me achava arquiteta, né? Então adoro construção, reformamos a nossa casa milhares de vezes, se tiver que quebrar tudo de novo eu quebro. Pensa numa pessoa, eu gosto, gente, eu gosto de construir, né? E é muito legal porque construir, no latim, ele quer dizer erguer, dar forma, né? Então Cristo, ele está nos ensinando sobre como nós devemos erguer, como nós devemos dar forma à nossa vida nele, alicerçado na rocha. E ele vai nos ensinar que o quê? Quando você começa a construir, o que é que você tem que fazer primeiro numa construção de uma casa? O alicerce. Você pode construir o que for, mas se a casa não tem alicerce, ela vai embora. Esses dias eu estava até vendo, eu sou fascinada por onda, por mar, por surf, por onda. Eu adoro essas coisas. E eu estava vendo uma competição que tem em Portugal, que chama Cidade de Nazaré, onde tem as maiores ondas que tem, os caras muito loucos lá que faz aquele negócio. E eu achei muito interessante porque tem lá a praia, tem a parte onde tem umas rochas e tem umas casas assim, né? Uma é até de apoio, de socorrista, e umas casas comuns. E teve uma onda que bateu lá, que a onda tinha 17,5 metros. Vocês têm noção do que é isso? Era muito grande. E aquela onda bateu. Só que ela não bateu na casa, ela bateu na rocha. Quando ela bateu na rocha, aquela força respingou na casa e a casa caiu dentro do mar. Não, os caras surfando e o bagulho caindo lá. Eu falei, meu Deus, olha só que coisa louca. Por quê? Porque ela não tinha alicerce dentro da rocha. Ela estava sob a rocha. Mas o alicerce dela não estava fundamentado dentro da rocha. Então, a hora que aquela onda bateu, e sei lá quantos quilômetros que estava aquela onda, a potência, né, a força que ela veio, mas ela tinha 17 metros e aquela casa ruiu. Porque ela estava apenas com algumas madeiras fincadas ali na rocha, mas ela não estava dentro da rocha, ela não estava fundamentada na rocha, porque as outras não caíram. Então é muito interessante porque Jesus, ele vem nos ensinar exatamente isso, a diferença de erguer na rocha e a diferença de não erguer na rocha, porque aqui os dois ouviram e os dois construíram. Se você ler, a Bíblia vai falar que teve um que fundamentou na rocha e o outro que fundamentou na areia. Os dois ouviram e os dois obedeceram. Então a questão não é obedecer, mas é como obedecer. Porque também tem essa questão. Não, mas Deus falou para eu fazer tal coisa. Ok, mas Ele também vai te dar a instrução de como fazer. Quando Deus virou para Moisés e falou, Moisés, eu quero que você construa o tabernáculo, porque eu vou habitar com vocês. E eu preciso que você construa o tabernáculo. Ah, Deus, tá bom, então vamos lá, vamos construir, vamos fazer. Peraí. Tem um jeito certo de construir. Não é do jeito que você pensa, não é do material que você pensa, é da minha maneira. E a Bíblia vai falar lá em Deuteronômio, em Êxodo, certinho,
como que tinha que fazer, medida de cada coisa, cor, como que tinha que fazer. E quando é Deus que te levanta para fazer alguma coisa, quando você está fundamentado na rocha, Deus ele dá para você todo o suporte que você precisa para sustentar. Porque a Bíblia fala que tinha 2 homens naquele arraial, naquele acampamento chamado Bezalel e Aholiabe, que construíram tudo. Mas sabe o que aconteceu com eles? Eles não sabiam nada. Eles dormiram sem saber de nada e no outro dia acordaram sabendo de tudo. E a Bíblia fala que toda a parte de artefato eles fizeram. Por quê? Porque quando Deus ele te dá a responsabilidade, Ele também te dá a forma como fazer as coisas. Ele também te dá o sustento, Ele te dá a provisão. Por isso nós cremos que este lugar, esta casa é uma casa de Deus, porque ela não foi construída sobre os nossos alicerces, não sobre a nossa vontade, porque a gente nem, Senhor amado, a gente não tem nada para oferecer. Nós ouvimos uma voz, e nós sabemos que não foi a voz do inimigo, foi a voz de Deus. Então se o Senhor realmente levantou essa casa, Ele há de sustentá-la, né? E nós só precisamos gestionar e entender o que Deus quer. Mas é muito interessante porque Deus ele vai ensinando, né? E aqui ele está dizendo o seguinte: a maneira como você constrói, você estabelece a sua casa, é a maneira como você vai levar a sua vida. Porque a maneira como você vai construindo a sua vida é o que vai gerando para o futuro. Existem pessoas que falam assim: eu não sei porque que minha vida está assim, olha como é que está a minha vida hoje. Aí você fala assim: tá, olha lá atrás, como é que você construiu? Como que foi sendo feitos os fundamentos que você fez da sua vida? Né? Você plantou lá atrás, porque a vida é semeadura e colheita, queridos. Infelizmente nós não podemos fugir disso. Se você plantou abóbora lá atrás, não adianta você querer colher abacaxi hoje que não vai. Como é que você fundamentou a sua vida lá atrás, para hoje você ter a resposta do que Deus tem para a sua vida? Então nós não podemos reclamar do nosso presente, se nós não plantamos o nosso passado. E o bom é que, independente do que você plantou no passado, sempre há uma nova plantação para se fazer. Então você vai colher os frutos do que você fez no passado. Aí você avalia, se não está sendo bom os seus frutos, o que você faz? Você tem que mudar a sua plantação. Você tem que começar a mudar o que você está fazendo. Olha, fala de construção, fala de plantação. Eu vou morar na roça, que é melhor, pelo amor de Deus. Mas Jesus está falando aqui. Amém, queridos? Só se sabe sobre qual fundamento uma casa está alicerçada quando os ventos sopram. São nas crises da vida que nós revelamos quem realmente nós somos. Você quer saber quem é uma pessoa? Espera a crise chegar. A Bíblia fala que o vento bateu sobre as 2 casas. Então uma certeza nós temos, que o vento vai soprar. Coisas vão acontecer, crises vão acontecer. Muitas coisas vão bater na nossa porta. Isso é inevitável. Jesus está nos ensinando o seguinte: olha, esse evangelho que é pregado aí, que vem para Jesus e a sua vida está resolvida, é mentira. Vem para Jesus, dá o seu dízimo, faz o seu voto que os seus problemas vão acabar. Isso é mentira. O Senhor não nos prometeu uma vida mansa, muito pelo contrário. Quanto mais fiel nós formos ao Senhor, mais perseguidos nós seremos. Porque Jesus fala que se Ele foi perseguido e foi odiado, imagina nós. Agora nós precisamos entender o bem maior que está por trás em servir a Deus. Não é só vir para a igreja, não é só servir, mas é reinar eternamente com Ele. E é nisso que nós temos que pensar. Então nós temos que tomar muito cuidado sobre o que nós estamos fazendo, né? Porque as crises vão revelar quem nós somos. O pastor sempre fala aqui, nessa questão da pandemia, a pandemia não veio para matar ninguém, ela só veio para revelar. Nossa, nunca mais as pessoas foram para a igreja, fulano nunca mais veio para a igreja, mas aquele já não estava na igreja. Ele vinha de corpo presente, mas o espírito dele já não estava na igreja. Então a pandemia veio e ele só revelou quem ele era. Aqui as águas bateram nas casas, existiam 2 casas, o vento veio para as 2. O sol ele nasce para todas, né? Já dizia o famoso filósofo Renato Russo, o sol nasce para todos, só não sabe quem não quer. Nasce para todos, querido. Então nós precisamos entender que o vento vai bater. E aí, quando o vento bater, ele vai nos ensinar quem está na rocha e quem está na areia. As tempestades da vida nos deixam expostos e vulneráveis, porque revela o nosso interior. Então, quando a crise ela bate na nossa porta, ela deixa a gente exposto, ela deixa a gente vulnerável, né? Quando bate a onda, quando bate o vento, quando sopra o vento contrário, querido, a gente fica exposto. Todo mundo começa a ver o nosso alicerce. Todo mundo começa a ver onde é que nós estamos fundamentados. E aí a gente é conhecido pelos nossos frutos. Por onde nós estamos alicerçados. Você já viu uma construção de um prédio? Quando um prédio é construído, eles fazem um alicerce e demora muito. Às vezes fala assim, nossa, já faz 3 meses que esse prédio está construído e eu não vi nenhum andar levantado. Mas é porque os fundamentos estão sendo construídos. Mas alguém está vendo os fundamentos? Ninguém vê. Tem tapume.
tem tapume, você não pode ver, tem riscos de acidente. Então, toda construção, quando se há o fundamento, há tapumes. Por quê? Porque no fundamento, querido, você tem que estar no secreto. Você não pode fazer o seu fundamento querendo ser exposto a pessoas. O seu fundamento é no secreto. É só você e o Senhor, porque Ele vai fundamentar o caráter de Cristo em você. Ele vai fundamentar o que Deus quer para a sua vida. A essência de Cristo vai ser fundamentada. Quando as pessoas começarem a ver os andares subindo, eles vão ver, olha, estão construindo uma casa aqui. Mas ninguém sabe que durante meses esse fundamento estava escondidinho lá, ó, sendo construído. Então todo fundamento precisa ser em Deus e ele precisa ser no secreto. Então, nosso fundamento ele não pode ser simplesmente exposto para qualquer pessoa. Os fundamentos são nos secretos. Então, quando as pessoas olharem para você e falar, nossa, como é que você passou por tudo isso e aguentou ficar de pé? Aí você vai virar e vai falar, eu tenho fundamento. Eu tenho fundamento. E o meu fundamento não está sendo feito em qualquer lugar. O meu fundamento está sendo feito na rocha que é Cristo. Os materiais que eu usei foram materiais de qualidade que eu busquei na oração, no jejum, no secreto, é que fizeram construir a minha vida sobre a rocha. Porque, querido, uma hora ou outra, quando a sua construção não está na rocha, uma hora ou outra ela desaba. Não tem jeito. Falou aqui do apóstolo Djalma, né? Ele contou pra gente uma história, que ele comprou um apartamento no Rio de Janeiro, um dos maiores apartamentos que tinha, de frente de Copacabana, né? Uma praia lá do Rio de Janeiro, coisa linda, aquela coisa maravilhosa. E eles já estavam para entrar, estava na fase final de construção, fazendo aquela parte, a pastora Mirna toda, nossa, de frente pro mar, que coisa linda, aquela coisa toda. Um belo dia, o prédio caiu. Porque foi construído com a areia da praia. Olha só, um apartamento de luxo. Até hoje acho que ele não conseguiu rever esse dinheiro dele, né? Porque a empresa... Ele foi o único que recebeu? Foi o único que conseguiu, porque a casa dele não estava na areia, só o prédio, mas ele estava fundado na rocha. Então, olha só que risco, né? Foi construído, estava lindo, estava maravilhoso, mas não tinha fundamento. E tudo que não tem fundamento, querido, uma hora vai ruir. Tudo que não tem fundamento, uma hora cai. E olha só, né? Um exemplo clássico, né? Acabei de falar aqui do apóstolo Djalma e é o que a Bíblia está falando. Foi construído sobre um fundamento de areia, um material que não era apropriado. Então, quando você vai construir os seus fundamentos, você não pode usar qualquer tipo de material. Porque você até pode ter fundamentos, mas se o seu material for um material de péssima qualidade, ele vai ruir. Como é que eu sei que é um alimento de qualidade? Como é que eu sei produtos de qualidade? É na oração, é no secreto. Não dá para querer ter um evangelho fast food. Não dá para querer ter um evangelho de bate-pronto. O evangelho é todo dia, é diário. É ali que o Senhor vai te falar o tipo de construção que você vai fazer, que tipo de material você vai usar, quando você vai começar a construir o alicerce, quando você vai conseguir começar a construir os andares, porque nem sempre é progressivo. Às vezes Deus ele vai fundamentar você, Ele vai mandar você criar os alicerces, as estruturas, mas Ele não vai mandar você criar a casa agora. Ele vai falar, não, constrói a base e fica aí. Fica aí na base, fica aí, porque o que eu quero para você são outras coisas. Então segura um pouco. E aí lá na frente ele vai falar, agora você constrói a base. Agora você constrói o primeiro andar. Agora você constrói o segundo. Porque nós precisamos andar na regra de Cristo, né? Até falei isso aqui sei lá que dia que eu falei aqui, que a gente fala tanta coisa. Mas eu falei esses dias, eu falei, olha... Se nós queremos nos assentar na mesa do Cordeiro, nós precisamos se alimentar daquilo que o Cordeiro coloca na mesa. Às vezes a gente quer se alimentar com Cristo, mas a gente quer a gente colocar a nossa comida, a gente colocar do nosso jeito, a gente colocar da nossa forma. E não, se nós vamos assentar na boda do Cordeiro, se nós vamos assentar na mesa com Cristo, nós temos que comer o que Ele coloca na mesa. Não é do seu jeito, não é da sua maneira, não é da sua forma, é do jeito dEle, a comida é dEle, tudo é da maneira dEle, não é das nossas. Então nós precisamos entender, queridos, nós precisamos alicerçar a nossa vida em Cristo, nesses últimos dias que nós estamos vivendo. E olha que esses últimos dias já faz muito tempo, hein? Porque os últimos dias entraram quando Jesus foi encarnado como homem. Pedro vai falar isso, Jesus também em Mateus 24, que os últimos dias começaram quando Jesus entrou na terra. Então nós já estamos vivendo os últimos dias há muito tempo. Então a Bíblia fala que vai ter o dia do Senhor, que vai ser quando Jesus vier buscar a igreja. Mas nós estamos nos últimos dias. Se nesses últimos dias nós não estivermos alicerçados no Senhor, querido, nós não vamos suportar. E o diabo ele vai roubar a nossa fé, ele vai roubar a nossa comunhão, ele vai roubar aquilo que nós temos em Deus e depois ele vai querer roubar a nossa própria vida.
Porque não pense que o diabo quer nos impedir de vir para a igreja. Para ele tanto faz a gente vir para a igreja ou não. Para ele o que é interessante é a gente continuar com uma mente religiosa e distorcida do que Jesus é para nós. Quando nós olhamos Jesus, ele condenava os fariseus exatamente por isso. Porque os fariseus iam no templo, eles jejuavam nos montes, mas eles não tinham uma vida, eles não tinham uma revelação de quem Cristo era. Então para Jesus aquilo era o fim. Porque Jesus falava, olha, vocês nem entram no céu e nem deixam ninguém entrar. Vocês são hipócritas, porque vocês tiram o dízimo de tudo, mas não tiram a trave que está no olho de vocês. Então vocês impedem as pessoas de verem Cristo por causa da sua religiosidade. E a função deles era levar as pessoas a Deus. Então nós precisamos entender que nós podemos estar dentro da igreja e a nossa visão está completamente distorcida de quem Cristo é. As pessoas estão dentro da igreja, mas têm uma mente religiosa. Não, eu dou o meu dízimo, eu faço o meu louvor, eu limpo a cadeira e Deus está se agradando de mim. Ei, querido, Deus não quer o seu serviço, não. Deus não quer o nosso trabalho, Ele quer a gente. Ele quer o nosso coração, Ele quer você ali todo dia no secreto com Ele. Deus, o que o Senhor quer de mim? Senhor, qual é a de hoje? Eu sempre levanto, vou pro meu quartinho lá e falo, Deus, qual que é a de hoje? O que o Senhor quer para hoje? Porque todo dia é algo novo, né? É de glória em glória, é novidade de vida. Todos os dias é algo novo na presença do Senhor. Eu gosto muito, quase todas as mensagens eu falo sobre isso, sobre Adão. Né? Que Deus, quando Ele criou Adão, Ele soprou ali o Espírito dele sobre Adão, e todos os dias ele vinha, né? Eu, na minha mente santificada, eu acredito que ele vinha tomar um café, né, Leide? Já pensou? O café do Jardim do Éden, gente, é melhor que pilão, é melhor que Orfeu, é melhor que qualquer marca importada que você imagina. Era coisa arábica, coisa linda. E eu acredito na minha mente santificada que Deus descia, Adão, o café está pronto, tô descendo. Sabe? E vinha todo dia conversar, bater um papo com Adão. E eu entendo nisso o quê? Que a vontade de Deus em criar Adão era se relacionar com ele, porque todo dia ele ia lá, todo dia ele descia para conversar com Adão. E aí é muito engraçado porque quando Adão ele peca, Deus, quando Adão peca, Deus vira e fala, Adão, onde é que você está? Como se Deus não soubesse. Deus sabia onde Adão estava, geograficamente, mas Deus não sabia mais aonde estava o espírito de Adão, porque o espírito de Adão se perdeu no meio do Éden quando ele pecou. Então quando Deus vira para ele e fala, Adão, aonde você está? Ele não está querendo saber geologicamente, geograficamente onde ele está. Ele fala, Adão, cadê a nossa comunhão que eu não estou achando mais? Cadê a nossa ligação que eu não estou achando mais? Alguma coisa rompeu ela, eu não estou achando mais. Cadê você, Adão? Era isso que Deus estava questionando para ele. Porque a vontade suprema de Deus é se relacionar com o homem. E tudo que Deus fez foi por causa de nós. Deus criou a terra para nós, tudo que existe na terra Ele criou para nós, o seu próprio Filho Ele enviou para nós. Então nós precisamos entender que nesses dias, o que vai fundamentar a nossa casa e sustentar é um relacionamento sincero com Deus todos os dias. Todos os dias, porque era isso que o Senhor nos ensina quando Ele criou o homem. Ele descia todos os dias para conversar com Adão, Ele quer se relacionar conosco. A questão não está em obedecer, mas como obedecer. A construção de uma vida cristã não é aonde nós achamos melhor, e sim na rocha, na pedra angular que dá toda a estrutura. Então não é do jeito que a gente acha que tem que ser, não é da maneira. Eu até gosto de falar, as pessoas falam assim, mas eu tenho livre-arbítrio. E aí eu falo assim, se você aceitou Jesus e quer andar com Ele, você não tem livre-arbítrio. Não existe livre-arbítrio para quem é escravo de Cristo. Paulo falava isso, eu sou escravo dele, eu não tenho livre-arbítrio, eu não faço o que eu quero. Né? Tem uma passagem em Atos que Paulo está se preparando para ir para Jerusalém e um profeta se levanta, o profeta Ágabo, e vira para ele e fala, olha, eu estou tendo uma revelação. E aí ele fala que ele tira o cinto de Paulo, amarra as mãos e os pés dele, falando, olha, quando chegar em Jerusalém você vai ser preso. Então o profeta Ágabo teve uma revelação do que ia acontecer com Paulo em Jerusalém. E aí ele falava, olha, os judeus vão te levar à prisão. E aí Paulo ora, os cristãos falam assim, não, Paulo, não vai, pelo amor de Deus, ele está revelando que você vai ser preso, ele está revelando que você vai sofrer, Paulo, não vai, já está te dando aqui a direção. Paulo falou, eu não faço a minha vontade, é do Senhor, não importa que eu seja preso, não importa que eu seja morto, o que importa é levar o evangelho ao Senhor. E a Bíblia fala que ele foi para Jerusalém, e chegou em Jerusalém, a primeira coisa que fizeram foi prender ele. E ele foi preso. Então ele poderia ter falado assim, não, Deus já está revelando que eu sou preso, eu vou lá? Imagina, nossa, Deus é maravilhoso, me revelou. Na verdade Deus estava provando o coração de Paulo para saber se de fato ele era um escravo de Cristo. Eu estou te avisando que você vai padecer pelo meu nome, você vai assim mesmo?
Paulo, que é o Power Ranger vermelho, era o cara top das galáxias, simplesmente falou, eu vou. Pode deixar que eu vou. Sabe, queridos, é isso. Não é do jeito que a gente quer. Não é da maneira que a gente quer. Não é, sabe assim, a comida que a gente quer. Não, eu vou para a igreja no dia que eu quero. Eu vou para a oração o dia que eu quero. Não, queridos, não é mais da nossa forma. Se Jesus é a pedra angular da sua vida, quem vai te dar direção e quem vai te dar alicerce é o Senhor. Aleluia. Eu queria até ver com vocês, eu acho que tá, deixa eu ver se é em Efésios aqui que fala sobre a pedra angular. Eu gosto muito desse tema. Bom, eu gosto de construção, né? Vocês já perceberam. Tudo que é de pedra, tudo que é de tijolo, tudo que é de... Aqui, Efésios, eu acho que está em Efésios. Deixa eu ver se está aqui mesmo. Efésios... Peraí, já tem Gálatas, né? Por isso que eu estou achando. Eita. Efésios 2. Aqui a partir do 18, Efésios 2, 18, olha o que diz. Pois, por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai, por um só Espírito, esse Paulo falando. Portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, tendo Cristo como a pedra angular. Então, o que ele está querendo dizer? Vocês precisam se fundamentar na pedra angular. E eu, meu Deus, eu não sei se vocês sabem o que é a pedra angular, mas era uma pedra exatamente assim, em formato de triângulo, e essa peça ela era usada de duas maneiras. Quando se construía, né, em Jerusalém, tinha muitos portais, né? Muitos portais, muitas colunas. Então se construía aquela coluna, ia se construindo. Quando chegava em cima, e detalhe, não usava cimento, argamassa, não usava nada, era só pedra. Então era pedra sobre pedra. Por isso que Jesus fala que em 3 dias, né? Isso aqui foi erguido sobre pedra, mas em 3 dias será derrubado pedra sobre pedra, falando sobre o templo de Jerusalém. E é exatamente isso, porque é construído pedra sobre pedra. Então eles vão pegando uma pedra, vão construindo, não tem argamassa, não tem cimento, não tinha nada. E quando chegava aqui em cima, eles botavam uma pedra angular que era assim, ó. E essa pedra era que não deixava nem a coluna de cá nem a coluna de cá cair, porque ela dava aquele tranco e ali ninguém conseguia dar o sustento. Então, quando Paulo está falando aqui que você precisa fundamentar e a sua pedra angular tem que ser Jesus, ele está querendo dizer o quê? Que se a sua pedra estiver aqui, não tem nada que te derrube. Pode vir bater, pode o vento soprar, você tem uma pedra angular que vai te dar sustento. Aleluia! A pedra angular vai te dar o sustento que você precisa na sua construção. E a pedra angular também era usada de uma outra forma. Quando era construído muros, então você vai construir o muro daqui, você vai construir o muro de cá. Nesse meio existia uma pedra maior que também era pedra angular. Ela dava estrutura, estabilidade para as colunas. Então, quando você tinha uma casa com pedra angular nas paredes e você tinha no teto, estava querendo dizer que aquela casa tinha fundamento e tinha alinhamento. Então, todas as vezes que a pedra angular, que é Cristo, estiver sobre a construção da sua vida, você vai ter alinhamento, você vai ter fundamento, você vai ter direção e nada vai conseguir te derrubar. Então, coloque Jesus como sua pedra angular, porque o próprio Paulo está nos dizendo isso. Aleluia! Qual todo o edifício é ajustado. Ó, ele fala isso. Tendo Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para se tornar um santuário santo no Senhor. Quando você tem Deus fundamentado, quando você coloca Jesus como pedra angular, não só a sua construção não é ruída, como você também cresce. Você permanece dando frutos para Ele, porque Ele é a nossa pedra angular. Toda construção que não tem Cristo na sua base não tem estrutura, ela não tem direção. Nós precisamos fundamentar a Cristo. Por isso até que eu tenho sentido, eu até conversei com o pastor, pedi autorização, porque é meu marido, mas é meu pastor, e não faço nada sem consultá-lo, sacerdote da casa. E eu falei para ele, já tem dias que o meu coração estava queimando para ensinar sobre Cristo, para ensinar sobre a volta de Jesus, sobre os fundamentos do Senhor. Meu coração tem queimado sobre isso, porque a Bíblia fala quando Jesus vai aos céus, fala o quê? Olha, vá e façam discípulos. Eu estou indo para o Pai, mas vocês precisam ir e fazer discípulos. Então eu sinto uma necessidade muito grande que nós precisamos fazer discípulos. Nós não podemos colocar Jesus num potinho e guardar só para nós. Nós precisamos anunciar, porque é um mandamento dele, e não é uma obrigação dos pastores, dos presbíteros, dos diáconos. A Bíblia fala, ide todos vocês por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for salvo e for batizado será salvo.
Então, isto é um mandamento do Senhor. Nós não temos opção. Nós somos discípulos de Cristo. E eu tenho sentido de Deus de falar muito sobre isso. Então, vocês vão me ver falando muito sobre a internet, na internet ou aqui mesmo, muito sobre isso. Nós vamos falar muito sobre a volta de Cristo, sobre quem é Cristo, como Cristo é fundamentado. Na próxima live, vai ser na terça-feira que eu vou fazer, e nós vamos falar sobre os fundamentos da igreja. Por que congregar? Nós estamos numa fase onde as pessoas acham que não precisam mais congregar. Acham que a igreja não tem mais utilidade. E aí nós vamos conversar um pouquinho na Bíblia sobre por que nós devemos congregar. E vai ser muito interessante, porque nós precisamos aprender, nós precisamos ter como escritura a nossa base. Nós viemos no Evangelho, onde nós tínhamos muita informação. Tudo que os pregadores eles pregavam, a gente comia, mas a gente nunca ruminava aquilo. Eu não sei se vocês veem assim também. Eu vim de uma época que a gente às vezes não ministrava tanto, mas recebia. Então a gente ficava se alimentando daquilo, mas a gente nunca foi analisar se aquilo que estava sendo falado estava aqui. Estava fundamentado na Bíblia. Existem muitas coisas que eram doutrinas humanas. E a gente levou como a vontade de Deus e não era a vontade de Deus. Existem muitas coisas que eram dogmas e coisas criadas por homens e nós nunca provamos. E o próprio Paulo ele fala que nós temos que provar os espíritos. Então, eu até falei aqui na quarta-feira, tudo que eu falar aqui, por isso que eu falo, tragam caneta, anotem o que eu estou falando, porque vocês precisam conferir se o que eu estou falando bate com a palavra. Porque pode ser que eu saia do enredo aqui, né? Pode ser que eu seja uma falsa profeta, podemos dizer assim, porque na Bíblia teve tantos, né? Balaão não foi um falso profeta? E o bicho era safado, né? Que ele era falso profeta, mas falava que era verdade. Vai entender. Por isso que nós temos que entender mais sobre a Bíblia. Nesses dias é por isso que eu tenho me incumbido de falar mais sobre isso. Porque muitas vezes o camarada está aqui falando e nem sempre só porque ele é um falso profeta ele está falando alguma coisa errada. Ele pode até estar falando alguma coisa certa. Mas o que define o falso profeta não é a sua profecia. O que define um falso profeta é o interesse pelo qual ele faz a profecia. Balaão profetizava por dinheiro. Jesus falava isso lá em Apocalipse, né? Que Deus tinha contra a igreja, eu não lembro agora se era de Éfeso ou qual igreja que era, que eu tenho contra vocês que vocês adotaram a doutrina de Balaão, que pregava por conta de dinheiro. Então Balaão, ele era um falso profeta, mas o que ele falava era real. Só que a intenção da sua profecia era maldosa. Então a questão não é o que você faz, mas é como você faz. É o que nós acabamos de falar assim. Mas eu estou profetizando, mas a questão não é profetizar, é como profetizar. O fundamento tem que ser a palavra de Deus, queridos. Sejam muito primorosos. Faça como os bereanos, consulte tudo que está na palavra de Deus. Tudo que vocês fizerem, toda a construção que não tem Cristo em sua base e na sua estrutura não tem direção, porque tudo está baseado nele. Olha que lindo que está escrito aqui em Jó. Olha, já abri em cima. Jó capítulo 38, versículo 4. Olha que coisa linda, queridos. Depois a gente vai abrir lá em Hebreus também, que é fundamental. E anotem essas escrituras para vocês lerem e meditarem depois. Porque quando a gente tem uma outra visão sobre um texto, a gente gosta, a gente começa a ruminar aquilo. E olha só o que Deus fala para Jó, né? Eu disse na live, né? Na live passada que Jesus, ele esteve desde o princípio, desde a criação do mundo. João nos assegura isso. Mas ele foi encarnado apenas em Mateus. Mas desde o começo ele existiu e tudo foi criado sobre ele. Aí Deus vai falar aqui para Jó, capítulo 38, versículo 4, né, quando Deus começa a questionar a Jó algumas coisas, ele fala: Jó, aonde você estava quando eu lancei os alicerces da terra? Deus falando para Jó, onde é que você estava quando eu criei a terra? Responda-me, se é que você sabe tanto. Quem marcou os limites das suas dimensões? Talvez você saiba. E quem estendeu sobre ela o cordel de medir? E os seus fundamentos sobre o que foram postos? E quem colocou a sua pedra angular na criação? Olha Deus falando para Jó sobre Cristo. Deus está falando para Jó sobre o próprio Cristo, sobre a pedra angular. Falou: Jó, onde é que você estava quando eu coloquei Cristo como pedra angular sobre toda a construção da terra? Então, se Deus está dizendo para Jó que Cristo é a pedra angular de todas as coisas, nós não temos nem por que não colocar Ele como nossa pedra angular, como a base da nossa vida cristã. Cristo precisa ser a nossa base. E se você não se contenta, vamos lá em Hebreus, capítulo 1, que é assim. Aqui é assim. Hebreus, capítulo 1. Olha que coisa fantástica, queridos. Eu já estou finalizando, mas eu preciso passar isso aqui para vocês, porque
Se tem queimado no meu coração, eu acredito também que vai queimar no coração de vocês. Deus tem me chamado a um relacionamento muito mais sério com Ele. Mas um relacionamento, sabe, querido, de mais entendimento, sabe? Não só de movimento, mas de entendimento, de entender quem é Cristo, entender o seu propósito, entender o que nós somos nele, o que Ele quer de nós. Porque senão a gente entra e sai da igreja, 10 anos a gente fica do mesmo jeito. A gente não cresce, a gente não evolui. Aí a gente fala, ai Deus, mas a minha vida não cresce, mas a minha vida não muda. Mas por quê? Porque você não fundamentou na pedra, porque é a pedra que dá o crescimento. Se você não fundamentar na pedra, nada vai dar certo. Aqui em Hebreus, capítulo 1, olha só o que ele fala. Vamos ler tudo, porque é tudo maravilhoso, mas a partir do versículo 1. O filho é superior aos anjos. Aqui o escritor de Hebreus falando, a gente não sabe quem é o escritor de Hebreus, mas ele está dizendo... O Filho é superior aos anjos, ele dizendo que Jesus é superior aos anjos. Há muito tempo Deus falou, muitas vezes e de várias maneiras, mas aos nossos antepassados por meio dos profetas. Então ele está dizendo o quê? Olha, antigamente, no Antigo Testamento, Deus falava por meio dos profetas. Mas, nesses últimos dias, olha aqui os últimos dias que eu falei. Nesses últimos dias, falou ele por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, por meio de quem fez o universo. Então o escritor está dizendo, antigamente Deus falava pelos profetas, agora ele está falando sobre o Filho dele, sobre quem ele construiu todas as coisas. E olha o 3, o Filho é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Ele está dizendo aqui que Cristo sustenta todas as coisas. É Cristo quem estabelece todas as coisas. É sobre Cristo que está fundamentado todas as coisas. Então nós precisamos entender que o nosso fundamento precisa ser em Cristo. Tem uma palavra também maravilhosa que está queimando no meu coração esses dias, Colossenses capítulo 1. Anota aí, depois você abre para não tomar muito tempo. Capítulo 1, a partir do versículo 15. Olha que coisa maravilhosa. Ele é a imagem do Deus invisível. Aqui falando de Jesus, a supremacia de Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, sejam poderes ou autoridade. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo existe. Aleluias! Aleluia! Sobre Jesus foi criado todas as coisas. O Espírito estava com Deus e Ele era Deus desde o princípio. E a palavra do Senhor nos fala que tudo que foi feito foi criado a partir dEle, sobre Ele, para Ele e por Ele. Então a sua vida precisa ser fundamentada em Deus, para Ele, por Ele, para Ele. Precisa ser para a glória dEle. Ele precisa ser a sua base, Ele precisa ser a sua pedra angular. Ele precisa ser o seu fundamento, porque o dia mal vai chegar. Ah, querido, o vento vai bater, a onda vai bater, mas quando ela bater, você não vai sofrer nenhum dano, porque você tem a pedra angular sobre você. Aleluias! Aleluias! Glória a Deus, nós te louvamos, Senhor, por isso. Eu não sei se vocês conseguem ter a dimensão, queridos, de que quão glorioso é Cristo, quão glorioso é a presença de Deus sobre nós. Este Cristo todo-poderoso, aonde os céus e a terra foram criados por Ele, através dEle e para Ele, não quis habitar em templos feitos por mãos, mas Ele quis habitar em mim e você. Quando Jesus criou Adão, foi exatamente o que eu falei. Ele podia ter reinado no jardim sozinho, mas Ele criou Adão porque Ele queria se relacionar. Então o que Deus quer não é o nosso trabalho, Ele não quer a nossa colheita, Ele não quer o nosso dízimo, Ele não quer as coisas superficiais, Ele quer a gente. Porque se Ele não puder ter o seu coração, se Ele não puder ter a sua vida por inteiro, Ele não quer mais nada seu. Ele não quer você pela metade, Ele não quer você 10%, Ele não quer você 99%, Ele quer você 100% nele. Ah, nós estamos vivendo o tempo do fim. Aleluia, muitas coisas vão acontecer, querido, e nós precisamos, é necessário que a nossa vida esteja alicerçada no Mestre, porque certamente os ventos vão bater, mas quem tem Cristo como seu alicerce não será abalado. E para finalizar, eu queria colocar aqui uma palavra sobre vocês. Diga não a uma vida de aparência. Diga não a uma vida de aparência e de um fundamento baseado na religiosidade e no humanismo. Diga não a esse tipo de vida. O evangelho que nós estamos vivendo hoje está fazendo com que a gente crie a nossa vida num evangelho humanista, onde nós somos o centro.
E nós não somos o centro. A Bíblia fala que Cristo é o centro, o fundador de todas as coisas. Então diga não. Não se submeta a um evangelho religioso, um evangelho mentiroso, que diz que a sua vida vai melhorar, é só você dar o seu dízimo, é só você vir para a igreja. Isso é um evangelho mentiroso. Jesus, ele fala: vinde após mim, todos vocês que têm sede, que eu vou te dar água. Venha sobre mim, coloca o seu jugo sobre mim, porque o meu fardo é suave, o meu jugo é leve. Mas ele também fala: olha, vocês vão passar por tribulações, mas tenham fé porque eu venci. Eu encarnei como homem, eu sei o que vocês estão passando, eu venci. Eu venci. Eu venci. E se você estiver fundamentado sobre mim, você também vai vencer. Porque ele diz lá em João, capítulo 15, 16, ele vai falar sobre a videira, ele fala: quem de mim se alimenta, por mim viverá. Então, se você se alimenta de Cristo quando o dia mal, você vai ter Cristo para te alimentar, você vai ter o Espírito Santo para te consolar, porque ele fala: eu vou ao Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou enviar o Espírito Santo, o meu Consolador, e ele vos ensinará todas as coisas. Aleluia! O seu fundamento precisa ser Cristo, ele precisa estar sobre o fundamento da sua vida. Aleluia! Fique de pé comigo, querido, em nome de Jesus. Aleluias! Não deixe, querido, que esse evangelho religioso, esse evangelho que diz que você é só fazer um servicinho aqui que está tudo certo, é só você dar o dízimo que está tudo certo. Não, querido, não. Sabe, nós temos que dar o dízimo, sim, nós temos que dar o dízimo, nós temos que trabalhar na casa do Senhor, temos que trabalhar na casa do Senhor. Paulo nos ensina no livro de Romanos, capítulo 15, quando ele vai falar dos dons espirituais, que os dons é para a edificação da igreja. Então, se nós queremos edificar o corpo de Cristo, nós temos que trabalhar para Ele. Mas Deus não quer a nossa mão se Ele não tiver o nosso coração, porque de nada vale. E eu quero fazer essa pergunta para você e você responda para o Espírito Santo. Você está disposto a disponibilizar 100% da sua vida para o Senhor? Você está disposto a não entregar só o seu serviço, mas entregar a sua vida? Você está disposto a ser um escravo de Cristo por amor ao Evangelho? Aleluia, Deus, nós te louvamos, nós te glorificamos, Senhor, nesta manhã. Obrigado, Deus, porque o Senhor é poderoso, o Senhor ainda fala conosco. Obrigado, Deus, porque nós não merecemos a tua graça. Nós não merecemos o teu amor, nós não merecemos o teu favor, nós não merecemos a tua misericórdia, Deus, nós não merecemos nada, mas a tua palavra diz que o Senhor nos amou de tal maneira que o Senhor não negou o seu Filho, mas o Senhor deu, o Senhor entregou o seu Filho unigênito, aonde o Senhor estabeleceu toda a terra por cima dele, para que nós hoje pudéssemos ter vida e vida em abundância. Nós não aceitamos mais uma vida que não seja em abundância, nós não aceitamos mais uma vida que não seja uma vida de plenitude, uma vida debaixo da tua graça, debaixo das tuas promessas, fundamentadas no Senhor. Nós queremos alicerçar a nossa vida em ti, queremos trazer Jesus como pedra angular sobre as nossas vidas, queremos estabelecer os fundamentos da nossa casa, da nossa vida, Senhor, não com os materiais que achamos necessários, mas com aquilo que o Senhor tem para nós. Deus, nós nos comprometemos nesta manhã, que nós não vamos só te servir por interesse, mas nós vamos se relacionar por amor. Nós vamos se relacionar, Deus, com o interesse de buscar a tua face, de ouvir a tua voz. Nós vamos nos relacionar, Senhor, porque o Senhor nos amou primeiro. Oh Deus, toca nos nossos corações, tira as vendas dos nossos olhos. Senhor, quantas pessoas machucadas com o seu coração embrutecido, Deus, porque as ondas bateram, os ventos sopraram, a notícia mal chegou, as traições bateram a porta, as dificuldades, a doença, a enfermidade bateram, mas talvez o alicerce não estava em ti. Nos ajuda a construir, Senhor, o alicerce na tua palavra. Nos ajuda a fundamentar a nossa vida em ti, Jesus. Nos ajuda a fundamentar a nossa vida no Senhor. Queremos nos despir de toda religiosidade, de toda mentira, de toda hipocrisia espiritual. Queremos estar expostos e nu na tua presença, para que o Senhor enxergue quem nós somos por dentro e por fora. Nós não queremos, ó Deus, Pai querido, mostrar, Senhor, apenas, ó Deus, os andares, mas queremos também mostrar o nosso alicerce, mostrar que o nosso alicerce está fundamentado no Senhor, o nosso alicerce está fundamentado em Cristo, a pedra angular. Por isso pedimos perdão, Senhor, muitas vezes pela nossa hipocrisia, pela nossa vontade de comprar o Senhor com o nosso dízimo, com o nosso trabalho. Oh Deus, nos perdoa, Senhor.
Nos perdoa, Espírito Santo, nos ensina o verdadeiro evangelho, o evangelho da cruz. Quem não negar pai e mãe não é digno do Senhor. Quem coloca a mão no arado e olha para trás não é digno do Senhor. Quem não tomar a sua cruz e te seguir não é digno do Senhor. Mas hoje nós queremos tomar a nossa cruz, nós queremos abandonar tudo, Senhor. Tudo aquilo que é, Pai querido, abalável, para trazer sobre a nossa vida aquilo que é inabalável, que é Cristo, a pedra angular. Em nome de Jesus, Senhor, nos ensina e nos ajuda, Senhor, a estarmos em Ti, fundamentados na Tua palavra. Abre os nossos olhos, Deus, nos livra do engano. A Tua palavra diz que nos últimos dias, Senhor, surgiriam falsos profetas, e a Bíblia fala que eles enganariam, se possível, os escolhidos. Livra-nos, ó Deus, dessa cegueira espiritual. Livra-nos, ó Deus, dessa cegueira, desse engano que está sendo plantado sobre o mundo e que tem reinado sobre muitas igrejas, e que muitos líderes têm acobertado essa mentira, esse engano de uma graça barata. Nós rejeitamos essa graça barata. Nós sabemos que nós somos salvos pela graça, mas nós sabemos que ela tem um preço de sangue, o sangue de Cristo vertido na cruz. E é esse evangelho de renúncia, é esse evangelho, Senhor, de martírio, é esse evangelho que nós queremos, porque o nosso desejo é pregar o evangelho a toda criatura, a fim de que todos sejam salvos e tenham o pleno conhecimento da verdade, que é Cristo Jesus, o Todo-Poderoso, o Maravilhoso, o Conselheiro, o Deus Forte, o Pai da Eternidade, o Príncipe da Paz, aquele que morreu como um cordeiro, mas virá como um leão. E a palavra do Senhor nos decreta que sobre a sua coxa estará escrito Rei dos Reis, dos Senhores, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e sobre o seu manto vai estar salpicado de sangue, o sangue dos seus inimigos, que ele vai derrotar naquele grande e poderoso dia, e levará a sua igreja para reinar com ele. Aleluia! Nós te louvamos, ó Deus, te glorificamos nesta manhã, Deus, que o Senhor possa permanecer em cada casa, em cada lar, em cada coração, em nome de Jesus. Amém, amém.